Após os triunfos na Áustria, Tchecoslováquia e Memel, Hitler voltou sua atenção para a região que sempre havia ocupado lugar de destaque em seus planos de expansão, os territórios perdidos para a Polônia, no final da Primeira Guerra Mundial. Em 23 de agosto de 1939, o Pacto de Não Agressão, chamado Pacto Molotov-Ribbentrop, com a União Soviética é assinado em Moscou. Ele incluía um protocolo secreto que dividia a Europa Oriental em zonas de influência alemã e soviética. Este pacto, firmado com Joseph Stalin, foi o ponto de partida de Hitler. Livre do fantasma de uma retaliação soviética, ele estava liberado para realizar o seu avanço contra a Polônia. Na verdade, Hitler não desejava uma guerra de proporções gigantescas ou mundial, pois a Alemanha não estava preparada para um conflito de tal envergadura. Desejava apenas somar um pedaço da Polônia ao seu crescente império, e o pacto com Stalin garantia que os soviéticos não se oporiam a esse movimento. Na realidade, a Alemanha e a União Soviética planejaram dividir a Polônia entre si, e a Alemanha também concordava em não tomar nenhuma atitude se houvesse uma invasão soviética na Finlândia e nas repúblicas bálticas. 3 dias depois de assinado o pacto teuto-soviético, em 26 de agosto de 1939, a Inglaterra assina com a Polônia um pacto de assistência mútua em caso de agressão externa. 5 dias depois, mais precisamente às 4 horas e 45 minutos do dia 1º de setembro de 1939, os alemães invadem a Polônia. A Inglaterra deu à Alemanha um ultimátum para retirar suas tropas daquele país até o dia 3 de setembro de 1939. Caso contrário, se consideraria em estado de guerra. Esgotado o prazo, os piores temores de Hitler foram confirmados quando a Inglaterra e a França honraram os seus compromissos com a Polônia e declararam guerra à Alemanha. Começava assim o maior conflito da história da humanidade, a Segunda Guerra Mundial. Em 17 de setembro de 1939, a União Soviética também invade a Polônia. A partilha do território polonês estava concluída. O governo soviético apresenta uma nota considerando que o Estado polaco e o seu governo deixaram de existir e que, por isso, os tratados existentes entre os dois países deixaram de ser válidos. No dia 30 de novembro de 1939, o Exército Vermelho invade a Finlândia e, no ano seguinte, as repúblicas bálticas, onde hoje são a Estônia, a Letônia e a Lituânia. Passado mais de um século, uma pergunta segue sem resposta. Por que a Inglaterra e a França não se opuseram à União Soviética, que além de invadir a Polônia, avançou sobre a Finlândia, Estônia, Letônia e Lituânia? Talvez porque os russos não representassem naquele momento uma ameaça aos seus interesses imperialistas, ou, pelo menos, uma ameaça tão grande quanto a germânica. Em segundo, porque eles viam os comunistas como um inimigo natural do fascismo europeu e sabiam que mais cedo ou mais tarde os soviéticos assumiriam a linha de frente na guerra contra a Alemanha e seus aliados.